Graça e paz, minha irmã e meu irmão querido, do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e pela minha vida e pela vida de todas as intercessoras desse ministério e pela vida de todos os nossos familiares. E louvemos ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos mais um dia juntos estudando a palavra de Deus. É um privilégio, minha irmã. Quantos no dia de hoje perderam a vida? Quantos? Talvez você está aí chorosa porque recebeu uma notícia triste de alguém que já partiu, que acabou de partir. Mas nós estamos aqui e temos a oportunidade de estudar juntos a palavra de Deus. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina. E nós estamos aqui para estudar Números, do capítulo 2, do 1 ao 9. E depois nós vamos fazer uma oração profética, profetizando milagres, clamando por milagres na minha vida, na sua vida. Eu não sei qual o milagre que você precisa, minha irmã e meu irmão, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Não somente o milagre da transformação, porque o nosso Deus é aquele que transforma água em vinho. Então Ele pode transformar a sua família em uma família do Salmo 128. Em uma família que obedece e teme ao nome do Senhor. Ele pode transformar esse filho aí que está te dando trabalho, que está te fazendo chorar, em um filho que obedece e teme ao nome do Senhor. Porque um filho que agrada a Deus é um filho que alegra o coração dos pais. Amém? Uma filha que agrada ao Senhor é uma filha que alegra o coração dos pais. Eu sou solteira, tenho 55 anos e eu vivo para agradar ao Senhor, porque a palavra de Deus fala que a casada vive para agradar o marido, para cuidar da casa, dos filhos, e a solteira vive para agradar ao Senhor. E a minha mãe fala assim: minha filha, você é uma bênção na minha vida. Amém? Então, queira que seu filho, que sua filha seja os filhos do Salmo 128. Os filhos que vivem para agradar ao Senhor. Amém? Então, vamos orar com fé. Primeiro, vamos estudar a palavra. Vamos estudar a palavra de Deus, aprender que quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós entendemos o coração de Deus, mais nós entendemos como o Senhor pensa, como é a mente do Senhor, e mais nós vamos entender e falar: Senhor, muda a minha mente, muda o meu pensar, muda o meu coração, muda o meu caráter. E para você que ainda não é inscrito nesse ministério, se inscreva aí, enquanto eu tomo uma água aqui, tá bom? Então vamos ver que o capítulo 2 ele vai falar exatamente sobre a organização do acampamento de Israel. Ou seja, ele vai falar como as tribos eram organizadas ali no deserto. E o versículo então começa com o Senhor dizendo para Moisés e para Arão exatamente como os filhos de Israel deveriam armar suas tendas, e cada tribo debaixo da sua bandeira, e as insígnias da bandeira, ou seja, as palavras que estavam ali nas bandeiras, de acordo com a casa dos pais. E as tribos ficavam de frente para o tabernáculo, ou seja, em cada bandeira tinha um desenho, tá? Então, segundo o Rabino Rashi, esta bandeira era um pano colorido, e a cor de uma bandeira não era igual à outra. Cada tribo tinha a sua cor, que seguia a tonalidade da cor da pedra que ficava no peitoral do sumo sacerdote. E dessa forma todas podiam reconhecer onde ficava o lugar da sua divisão. Por exemplo, a cor da tribo de Rubem, que era o primogênito de Jacó, era o rubi. Então, o rubi era o quê? Qual é a cor do rubi? Vermelho, né? Então, essa é a bandeira da tribo de Rubem, era vermelho. Mas diz que eles ficavam acampados a uma distância de 1 mil do tabernáculo, para que eles pudessem, no Shabat, vir até o tabernáculo, andando, tá? Andando. Porém, os levitas, eles ficavam bem próximos do tabernáculo. Os levitas eram aqueles que ficavam assim, próximos, cercando ali. Entendeu? Imagine a cena, o tabernáculo, os levitas em volta, e aí ao redor é que vinham as tendas, as tribos ali armadas, cada um ao seu lugar certinho.
E veja que a parte da frente era chamada de lado leste, lado oriental. E já a parte de trás era chamado de lado oeste, tá? E a tribo de Judá era onde ficava no lado leste, onde o sol nasce, tá bom? Então Jesus é o quê? É o leão da tribo de Judá. É por isso que Jesus é chamado também do sol da justiça. Porque se ele é o leão da tribo de Judá, se ele veio da tribo de Judá, então do lado que o sol nasce, é o sol da justiça. Entendeu? Então assim, a tribo de Judá ficava nessa parte da frente, tá bom? E Abinadab era o príncipe dos filhos de Judá. E eles tinham 74.600 homens. E por que Judá ficou do lado do Oriente? Bem, diz o Midrash que Jacó marcou o lugar das tribos. Foi ele que na verdade, definiu. Moisés, na verdade, só obedeceu a ordem que Jacó marcou. Quando Jacó lhe deu a ordem no final da sua morte, que ele falou na hora do seu funeral, que ele chamou cada filho, na verdade ele já estava ali posicionando os filhos em volta do seu caixão. Então Moisés, na hora de Moisés organizar o acampamento, Moisés só obedeceu essa ordem. Judá vai ficar do lado leste. Entendeu? E no versículo 5 fala então sobre a tribo de Isacar. E Natanael, filho de Zoar, era o príncipe dessa tribo, que tinha 54.400 homens. Então a tribo de Zebulon, do qual Eliabe, filho de Hebron, né, com 57.400 homens, também ficavam juntos. Então, na verdade, a tribo de Judá era a tribo cabeça. E a tribo de Isacar, né, e Zebulon se juntou a ela. Entendeu? Então, quando fala tribo de Judá, não era só a tribo de Judá. Junto com ela estava a tribo de Isacar e a tribo de Zebulon. Entendeu? Então aí você veja que no versículo 9 diz que foram contados do exército de Judá 186.400 homens, pois este número é a soma do número dos homens dessas 3 tribos que ficavam ali do lado, né, do Oriente, tá bom? E essas 3 tribos então marchariam primeiro. Então veja que era assim. O sacerdote, né, o sumo sacerdote, eles viam que a nuvem de Deus se afastava, então eles tocavam as trombetas, então eles se levantavam, os levitas se levantavam, e depois que os levitas se levantavam, organizavam ali a arca para poder sair, embalavam tudo, né, tampavam a arca, desmontavam ali a parte ali central do tabernáculo. Aí o que acontecia? Aí logo em seguida a tribo de Judá seguia atrás deles. E depois da tribo de Judá iam as outras tribos que nós vamos ver mais para frente como que era. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Então veja que por esses primeiros versículos nós vemos então que as tribos não ficavam ali no acampamento de qualquer jeito, pois eles ficavam em perfeita ordem, ou melhor, até para partir, eles partiam em perfeita ordem para não causar confusão. Mas lá em Números 24:5 diz que quando o profeta Balaão, que era um profeta antissemita, olhou para as tribos de Israel ali e viu todos eles acampados em perfeita ordem, então ele exclamou: quão boas são as suas tendas, ó Jacó, as tuas habitações, ó Israel. Então entenda que a ordem é um sinal de santificação, entendeu? Pois o nosso Deus é o Deus da ordem. Lá em 1 Coríntios 14:33, quando o apóstolo Paulo foi falar sobre a ordem do culto, ele diz: Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então a ordem, entenda, minha irmã e meu irmão, que ordem representa o quê? Santificação, representa paz, representa a presença de Deus. E também lá em Lucas
no Evangelho de Lucas 8, do 26 ao 39, conta a história de Jesus expulsando o demônio de um homem que morava na terra dos Gadarenos. E o texto diz que este homem estava ali possesso de demônios e ele estava todo em desordem. Esse homem morava nos sepulcros, esse homem estava sujo, esse homem estava ali sem dormir. Né? Esse homem estava ali totalmente desorganizado, totalmente agitado, totalmente violento, né? Então a desordem no emocional, no físico, seja em qualquer área da sua vida, essa desordem, isso não vem do Senhor, tá? Se tem desordem, não é de Deus. Tem demônio agindo. Muitas vezes, minha irmã, a gente não quer aceitar. É duro de admitir que tem demônio agindo na vida da gente. Que tem demônio agindo no nosso emocional. Ah, não, mas foi um trauma. Ah, não, mas... Às vezes a gente quer ser condescendente com a gente. Não, é porque eu sofri isso, fizeram isso comigo. Tá, fizeram. Mas no Senhor você tem que perdoar e seguir em frente. Seguir em frente. Se você não consegue seguir em frente, porque tem um demônio ali te acorrentando, te aprisionando. E você tem que admitir isso para que você seja liberta, minha irmã e meu irmão. Entendeu? Então, se tem desordem, tem que expulsar. Tem que realmente entender isso. Mas também, às vezes, não adianta só expulsar. Entendeu? Porque o seu processo de libertação, ele começa quando você começa a conversar sobre essas coisas com o Senhor. Você tem que realmente aprender a se colocar no divã de Deus. E começar a conversar com Jesus sobre essas questões que te afetam. É falar, Jesus, por que isso me aprisiona? Por que eu estou acorrentada desse jeito? Por que eu não consigo sair dessa situação? É uma prisão. É uma prisão. Essa desordem está acontecendo aqui tanto tempo na minha vida, tanto tempo na minha casa. Por que não conseguimos sair disso, Senhor? É o que eu chamo de DR. É o que eu chamo de DR. Você tem que discutir essa relação de insatisfação com o Senhor. Quanto tempo que você está vivendo essa relação de insatisfação e dizer de Senhor, por quê? Porque esse mal me veio. Porque esse mal perdura por tanto tempo. O problema é comigo, o problema é com a minha casa, o problema é com os meus pais. O que está acontecendo, Senhor? E o Senhor vai te mostrar, porque o Senhor tem prazer em conversar conosco. Ele tem prazer. Se Ele não responde é porque você não conversa com Ele. Às vezes tem pessoas que têm uma fé tão pequena que ela acha que precisa de poder sobrenatural para Deus responder. Ah, Deus só conversa com a irmã tal. Ah, Deus só conversa com o irmão tal. Ah, Deus só conversa com o pastor, então eu vou lá no pastor. Não, Deus conversa com todos nós. É porque tem a irmã tal, ela busca do Senhor. Ela passa as madrugadas dela conversando com o Senhor, interrogando com o Senhor. Às vezes ela está tomando banho, mas está lá perguntando ao Senhor. Às vezes está no banheiro, mas está perguntando ao Senhor. E aí, quando ela menos espera, o Espírito Santo vem e traz a resposta. Traz a resposta por meio do sonho, traz a resposta por meio de uma situação. Porque o Espírito Santo te responde quando Ele quer. Você tem que perguntar ao Senhor a hora que você, todas as horas. Mas o Espírito Santo vai te responder quando Ele quer. Não é quando você quer, não. Eu sofri um acidente recentemente, eu estava ali no hospital e eu estava ali o tempo todo falando, Jesus, olha aqui, Jesus, que coisa horrorosa, está com esse colar aqui, eu estava com um colar ali, com a minha boca toda tampada, igual um animal, impossível de falar, e eu falava, Jesus, olha aqui, ah, Jesus, tudo que eu queria te ver aqui perto de mim, e Jesus falava comigo assim, mas eu estou aqui, você precisa me ver? Se você me vê, não é sinal de fé. A fé é você saber que eu estou presente, sendo que você me veja. Mas eu queria ver o Senhor com os meus olhos, porque eu tenho o dom da visão. Mas eu queria ver o Senhor com meus olhos, como eu já vi em outras vezes os anjos do Senhor. Mas naquele momento eu estava tão assim com medo, achando que eu realmente tinha fraturado a minha coluna, que eu queria ver o Senhor. E o Senhor falou comigo assim, mas se você me vê, não é fé? A fé é o quê? A fé é você ter certeza da minha presença sem que você me veja. Sem que você me veja. Eu falei, é verdade, Jesus. É verdade, Jesus. Entendeu? Então você tem que saber conversar com o Senhor.
Isso é o seu processo de libertação. É assim que começa o seu processo de cura. Entendeu? Tem desordem, não é Deus. Não é Deus agindo. E aí quando o Senhor te responder, você vai saber até se você está passando por um deserto. E se é um deserto, você sabe que você vai sair daquele deserto forte. Você fala, Senhor, me dê processo de obediência, porque eu quero aprender tudo que eu tiver que aprender aqui. Porque quando eu sair daqui, eu vou sair, é para minha Canaã, é para minha terra prometida. Em nome do Senhor Jesus, eu não posso morrer nesse deserto. Porque se eu ficar revoltada nesse deserto, eu vou morrer nesse deserto e eu não vou herdar nada. E eu vou ficar cada vez mais aqui. Então me ajuda, em nome do Senhor Jesus. Então não deixe de conversar com o Senhor. E aprenda que se tem desordem, não é de Deus. Nós não aceitamos desordem. Não podemos aceitar. Está bem, minha irmã? Está bem, meu irmão? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. E vamos profetizar milagres. Porque nós oramos, profetizando milagres. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer. Ele é poderoso para tirar todo tipo de desordem da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus de poder, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho santo, eu te louvo, porque a tua misericórdia é grande, Pai. A tua misericórdia é grande sobre a minha vida e sobre a vida de todos esses irmãos que estão me seguindo pelo relógio mundial de oração. E é como igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. É como igreja que eu te peço, Pai, que o Senhor venha fazer um milagre, Pai. Um milagre hoje, de tirar das nossas vidas todo tipo de desordem, Pai, que estiver acontecendo. Pai, em nome do Senhor Jesus, faça um milagre de tirar todo tipo de desordem que estiver acontecendo no nosso corpo, Pai. Desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Tira todo tipo de desordem que estiver acontecendo no corpo dessa criança que está com febre, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Dessa criança que está tendo dores de cabeça forte, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tira todo tipo de desordem que estiver acontecendo nesse pulmão, nesse intestino, Pai. Nesse fígado, nesse baço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nesse peito, Pai. Nesses rins, nesse estômago. Em nome do Senhor Jesus. Tira, Pai. Porque o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é o Deus dos milagres. O Deus das maravilhas. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa criança que tem essa síndrome, Pai, tira todo esse tipo de desordem que está acontecendo no corpo dessa criança, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque essa criança vai viver para a glória do Senhor. Os médicos já falaram que essa criança vai ficar uma criança defeituosa, mas nós não aceitamos esse tipo de desordem na vida dessa criança, Pai. Não aceitamos. É como igreja que rejeitamos, em nome do Senhor Jesus, todo tipo de desordem. Todo tipo de desordem, Pai, que pode vir sobre o corpo dessa criança, em nome do Senhor Jesus. Esse rapaz, Senhor, vai ser um atleta de Cristo, para glorificar o nome do Senhor, Pai, que profetizo como igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, toda desordem, tira toda desordem que estiver acontecendo na nossa vida financeira, Pai. Desordem que vem por meio de obra de bruxaria, por obra de feitiçaria, por meio, Senhor, de peso de inveja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se no passado, Pai, cometemos algum pecado de avareza, algum pecado, Senhor, de ingratidão, nos perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, mas destrona esse demônio da inveja, em nome do Senhor Jesus, esse demônio da miséria, Pai, destrona em nome do Senhor Jesus, Pai, destrona, muda a sorte, Pai, muda a nossa sorte financeira, nos abençoe para que sejamos dizimista fiel da Tua casa, ofertantes, Senhor, sustentadores de profetas e de missionários, que venhamos ter para dar e jamais pedir emprestado, como diz a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, que para cada dia de humilhação, Pai, venha dias de honra, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, tira toda desordem que estiver acontecendo no casamento dessa mulher, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda desordem,
canissuri de anáceres. Toda desordem que estiver acontecendo na mente desses maridos, em nome do Senhor Jesus. Toda desordem, todo desejo contrário que estiver acontecendo no coração desses homens, na mente deles, em nome do Senhor Jesus. Tira toda desordem que estiver acontecendo no coração desses filhos, desses adolescentes, desses jovens, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu não aceito sentimentos contrários. Eu não aceito, Pai, sentimentos perversos. Eu não aceito desejos que não são do Senhor no coração das nossas crianças, no coração dos nossos jovens, no coração dos nossos adolescentes. Não aceito, Pai. Tira toda desordem. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é Deus. Que sejamos sempre guiados pelo Teu Espírito Santo, que é o Espírito da paz, que é o Espírito da ordem. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que sejamos, Pai, uma igreja forte, uma igreja que verdadeiramente santifica a terra em que venhamos pisar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa a nossa nação. Tira toda desordem da nossa nação. Tira toda desordem da nossa casa. Tira toda desordem do local onde trabalhamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Faça o milagre, Pai. O milagre da multiplicação. O milagre da salvação. O milagre da transformação, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fique com Deus e tenha um fim de semana abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu volto amanhã, eu volto na segunda-feira, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus. Beijo.